Saudações infernais. Pela segunda rodada da Copinha, o Rondoniense não conseguiu segurar o Santos. Fez um primeiro tempo que conseguiu ali atacar um pouco o Santos, mas lá para os 20 minutos do primeiro tempo, porque o Santos realmente dominou o jogo, digamos assim. O que me chamou a atenção foi o preparo físico do Santos. Claro que lá aí comparando os jogadores do América, lá no Campeonato Carioca, que fomos campeões, já vimos que os jogadores eram bem assim, leves, né? Magros e tudo mais, mas sendo campeão a gente acaba relevando, enfim, não sei, é legal sempre pensar nisso. Mas foi falado pelos torcedores também, na internet e tal, que os jogadores eram, talvez tivessem que ter um preparo físico melhor, né? Mas também, a princípio, poderia ser um achismo. Mas vimos nesse jogo, logo de cara, no primeiro jogo contra o primeiro jogo contra a Ferroviária, a Ferroviária também propôs até mais jogo, mas foi mais pau a pau. E contra o Santos, tinha um jogador, que eu não vou lembrar agora o nome, que tinha um porte, parecia que o cara tinha 25, 30 anos. Né? Então você viu os jogadores do Santos com mais preparo, né? Mais velocidade. Foi um fator de vantagem para o Santos, eu diria até primordial, né? Uma complicação. O Rondoniense entrou com apenas apenas não, entrou com uma alteração em relação ao primeiro jogo. No gol, Caio Viseu, com a camisa 12. A linha de defesa, a mesma também. Botelho, Brian, Giuliano e Anderson. Sim, e esse jogo foi transmitido pelo Sport TV. O Sport TV mudou de novo a nomenclatura, os nomes dos jogadores. O Botelho, depois de um tempo que eu acho que eles resolveram chamar de Botelho, mas era Matheus, e eles falam, tem muito Matheus aqui, tem bastante Matheus aqui. Que é o Botelho, o Juliano, o Dedo, todos esses são Matheus. Só no segundo tempo, que eu lembre, o Matheus Juliano virou só Juliano. Antes estava o zagueiro Matheus, não sei o quê, e o Matheus, acho que Fernandes, e né, tentaram arranjar alguns nomes. No segundo tempo parece que contaram para eles assim, não, aqui e tal. Então a linha de defesa é Botelho, Brian, Juliano e Anderson, a mesma. No meio-campo teve a alteração do Paulo Roberto pelo Igor Fernandes, né, em frente à defesa, né, no meio-campo. Também teve, deixa eu ver, o Cauã. O meio-campo desse jogo foi Igor Fernandes, Cauã e Dedo. Lembrando que esse jogo também entrou como 4-3-3, né, sendo dois volantes e um de ligação. E o ataque, Cauã Felipe, Lipe e Berg. O Lipe eles estavam chamando de Luiz Felipe, desculpa, era... o Lipe eles estavam chamando de Felipe, agora me fugiu. E o Berg continuam chamando de Berguinho. Assim, esse Igor Fernandes, lembrando, quais são os jogadores do América, para pontuar bem. Caio Viseu, goleiro, a linha de defesa toda, Botelho, Brian, Juliano e Anderson, o Dedo no meio campo, Lipe e Berg. Então nós tivemos novamente 8 jogadores começando, do Rondoniense teve Igor Fernandes, Cauã e Cauã Felipe. A única diferença do time do primeiro jogo para o segundo foi a entrada do Paulo Roberto no lugar do Igor Fernandes, com a 15. Bom,
o Igor Fernandes, assim, relembrando aqui, o meio-campo era um triângulo, né? Com um meia e dois volantes. O Igor Fernandes, que era um dos volantes à frente à zaga, é, teve um cartão amarelo durante a partida. É, eu vi que ele deixou muito espaço. Tudo ali passava, todos os lances, o ataque do Santos passavam muito ali por ele também, né? Já comparando com o primeiro jogo, o Anderson esteve melhor, o Botelho. O Anderson esteve igual, digamos assim, o Botelho que esteve um pouco melhor. É, enfim, não tem nem como apontar os erros da defesa, foram 3 gols, sabe? A cobertura da defesa eu achei um problema, chegada sempre do Santos, né? Que aí vem dos volantes, né? O dedo como meia, atrás do Fernandes Cauã e, né, ligando para o dedo, ligar o ataque. Agora, uma melhora em relação ao primeiro jogo foi o Cauã Felipe, que foi poderia dizer que os dois melhores ataques no primeiro tempo, se não me engano, foram 3 ataques do Rondoniense, e os 3 melhores ataques, dos 2 melhores ataques, diria do jogo mesmo, foi uma jogada do Cauã Felipe. Ele deu aliás, desculpa, esse ataque ele deu uma jogada de efeito na esquerda da área do Santos, chutou a bola sobrou para o dedo e o dedo, se não me engano, chutou para fora. Acho que ele, eu lembro que ele chutou sem muita força, eu não lembro se o goleiro pegou, mas enfim, foi uma chance. E a outra foi do próprio Igor Fernandes. Desculpa, Igor Fernandes não. Foi do próprio Cauã Felipe, que melhorou bastante nesse jogo. Já o Lipe não teve tantas chances, acho que a bola não chegou tanto nele para ele demonstrar alguma coisa. E o Berg também. Lipe e Berg parece que jogaram menos que em relação ao primeiro jogo, né? O Cauã Felipe melhorou. Não sei se o Santos tinha visto o jogo anterior com a Ferroviária e aí marcou melhor o Lipe e o Berg. O Cauã Felipe ficou mais livre, mas ele teve mais agilidade, né? E aí, primeiro tempo 0-0. Já no segundo tempo, entra o Igor Benassi no lugar do Cauã Felipe. Igor Benassi, que eles estão chamando de carioca, né? O Benassi. Benassi carioca, né? Entrou no lugar do Cauã Felipe para recompor o ataque. O Paulo Roberto entrou no lugar do Cauã. Isso, o Paulo Roberto seria, ele jogou no primeiro jogo junto com o Cauã, que é o Cauã Rabelo, né? Ele entrando no lugar do próprio Cauã, continua o Igor, ele troca o volante por volante, né? E também entrou junto o Lucas Maciel, finalmente um jogador que eu já gostaria de ter visto no primeiro jogo. Não sei se teve algum problema, alguma questão, mas o Lucas Maciel, com a 25, entrou no lugar do Berg. E aí é complicado, porque falando o que a gente viu no América, não sei se o treinador Wayne de Salles viu os jogos, deve ter visto jogos da América, mas deve ter reparado muito mais nos treinamentos dele. Agora, se ele visse os jogos antigos do América, talvez ele visse que o Lucas Maciel jogou bem com o Berg no ataque, né? Esse esquema de 4-3-3, os dois jogaram bastante, inclusive com o Lipe, que ele manteve no jogo, né? Então, assim, eu queria ver o Lucas Maciel, mas eu também queria ter visto o Berg junto, porque eles conversam bem ali. Mas realmente, o Cauã Felipe estava bem na partida, então tirá-lo seria. Não dá para tirar, ele estava jogando bem, era ele que estava ali segurando mais o ataque. Depois entrou o Thiago Caetano, camisa 10, e o Alexandre, camisa 16, no lugar do Botelho. Acredito que também tenha sido uma alteração tática, né? Porque o Thiago Caetano e esse Alexandre são do Rondoniense. Aí para falar assim, eu não tinha jogo para ver do Rondoniense antes para de repente analisar esses garotos, né?
E assim, se você visse depois, teve análise do Sport TV depois a partida e era uma festa, né? Era uma festa do Patati. Porque realmente, o Patati, se eu não me engano, foi ele mesmo que levou o pênalti. Quem cobrou foi o Juan Seco e desperdiçou no travessão. Depois o Patatá dá um passe, famoso gol de FIFA, né? Quando quem joga videogame, o FIFA Soccer, o jogo, essa versão de futebol, há alguns anos tinha um macete que você chegava com o jogador na lateral, tocava para o meio, tocava rasteiro para o meio, sempre sobrava para o atacante e você marcava o gol. Então quando a partida estava difícil no videogame, você apelava assim para tentar vencer e passar de fase e tudo mais. Então foi o que ele fez, né? Falei Patatá, né? Patati. Patati chegou na linha de escanteio, tocou o rasteiro para o meio, o Juan Seco marcou o primeiro gol. Eu tinha anotado aqui o tempo, não anotei. O segundo e o terceiro gol foram do Patati, que aí o segundo gol foi o Juan Seco devolvendo o passe para ele. E o terceiro gol foi um gol em cima do Brian, né, o Brian estava marcando, e ele acertou um tiro, né, um belo chute, foi um belo gol. Falaram até do prêmio Denner, que é o prêmio de gol mais bonito. Eu não sei se é da rodada ou se é do campeonato, você vai concorrer. Deve ter um geral do campeonato depois, mas é o gol mais bonito da Copinha. Então parece que esse foi um belo chute. Esse Patati, ele tem é um jogador que tem visão, tem noção espacial. Eu acredito que veremos ainda falar dele no próprio Santos, na elite do brasileiro ou algo assim. E assim, ele entrou e acabou com o jogo. Todos os gols passaram na mão dele, no pé dele. O primeiro passe, ele levou o pênalti, o primeiro passe e os outros dois gols dele. Então, realmente foi complicado. Lembrando também, é importante que fale aqui, há um lance polêmico no primeiro tempo, que talvez se existisse VAR na Copinha, o pessoal talvez voltasse e desse o gol para o Santos, né? Ainda teve isso. Não sei se. Também não vi a análise toda do Sport TV para tirar essa conclusão. Mas Santos sobrou. Porém, assim, impossível a gente estar aqui falando, né? A gente está falando rondoniense porque eles estão com nossos jogadores emprestados e o que interessa é ver esses jogadores. Nós vimos esses jogadores nas mãos do Marcos Dantas. E esses jogadores adoram o Marcos Dantas, né? Seguem muito o que ele fala. Não tem como não comparar a liderança do Marcos Dantas com esses jogadores em relação ao que passa com o técnico atual, o Ené de Salles. Não estou nem dizendo se é melhor ou pior, porque ele está jogando, ele tem a cabeça dele, tem as ideias dele, tem os jogadores dele. Você vê que esse Cauã Felipe hoje realmente, acredito, não tinha como sair do time. Mas se eu fosse o técnico, ele, o Enig, até porque eu lembro do América, esse elenco jogando pelo América, eu botaria o elenco do América. Né? Não sei, meio clubista, né, eu aqui, né? Mas esse Cauã Felipe jogou o primeiro jogo e eu pensei no Lucas Maciel, né, nosso paraguaio. E que eu acho que ali ele faria mais diferença no primeiro jogo que o Cauã Felipe. Já o Cauã Felipe nesse jogo acredito que ele tenha sido o melhor ali dos três iniciais. Foi o Cauã Felipe, Lipe e o Berg, né? Lipe que eles estão chamando pelo sobrenome, que é o Possato. O Lipe, eu lembro que quando o Lipe começou a jogar, ou pelo menos quando eu comecei a ver o Sub-20 de 2020, ele era chamado de Possato também. Aí quando reapareceu, quando voltou o Sub-20 de
de 2021 ele já era o Lippe, né? Inclusive jogou profissional, não sei se vocês lembram, tem lá no América TV e no YouTube, né? Aqui no YouTube tem o primeiro gol do Lippe pelo profissional na sua primeira partida. Então, assim, falando novamente dos técnicos, né? Não tem como a gente não comparar, porque a gente viu esse time contra times mais fracos, segunda divisão, né, times de outra divisão, né? A gente está enfrentando a Ferroviária, que é uma referência. Nós enfrentamos a Ferroviária, que é uma referência no Sub-20. Não sei se já ganhou a Copinha, mas é uma referência. Se eu não me engano, é finalista do 2020, ou pelo menos chegou perto ali. E o Santos, né? O Santos, recentemente, nos últimos 20 anos, mandou aí Robinho, Neymar, Ganso, o Léo. Se você chegar um pouco mais para trás, se não me engano, acho que o Robert se destacou pelo Santos nos anos 90, mas eu não lembro se ele saiu do Santos. Aí também já é muita lembrança. Então, assim, eu ouvi dizer também na TV que é o grupo da morte, né? É um grupo complicado. Mediante isso, porque eu me proponho a vir aqui falar dos nossos jogadores e trazê-los para a nossa realidade, trazê-los para a nossa realidade com a América para esse ano, né? É claro que você vai falar assim, poxa, perdeu 3 para o Santos, o que pode aproveitar e tudo mais. Eu não sei, eu sou como é que eu posso dizer? Eu sou meio positivo, né, em relação a esses garotos. Por quê? Porque jogaremos segunda divisão do Carioca. A gente sabe que a qualidade não é lá essas coisas vistosas. Mas eu acredito que, assim, não é também pegar os garotos, jogarem no fogo e tudo mais. Não, seria contratar alguns já rodados, né, e para preencher, para encorpar esse elenco. O Caio Viseu, por exemplo, o goleiro, tanto o Jefferson também vinha jogando muito bem. Se eu não me engano, não sei se ele se machucou, se ele pegou Covid, acho que ele se machucou no Carioca do ano passado. O Caio Viseu entrou muito bem. Então, os dois goleiros eu gosto bastante. O Botelho não era não lembro dele, assim, eu lembro dele jogando jogou outro, mas não era o lateral que mais jogou, se eu não me engano, né? Mas eu lembro de outros laterais, como o William e eu acho que o PV, né? Aí eu tô lembrando aqui de cabeça. O William e o PV. Né? Mas eu gostei, eu também acho que o Botelho consegue ali. Claro, todos esses jogadores tem que crescer, né? Não é simplesmente jogá-lo no profissional e fazer isso acontecer. Brian Juliano é complicado, né? O Juliano, assim, complicado nada, é uma boa defesa. Acredito que, assim, eu boto confiança neles. É claro que contra esse Santos, né, a gente viu garotos mais encorpados, chegando mais. Uma coisa que me chamou a atenção, eu falei disso de encorpado, mas no final do primeiro tempo, o Rondoniense atacou mais, propôs mais o jogo. Parecia que o Santos tinha cansado, né? Não sei se ele já estava querendo descansar ou algo assim, mas aí o Rondoniense conseguiu propor. Já no segundo tempo, com a entrada do Patati, aí foi o inverso, né? Em vez de Santos cansar, o Patati deu toda a palavra do jogo. E aí complicou. Aí esse meio-campo de hoje, com 3 jogadores, 2 volantes e o Dedo propondo o jogo. O Dedo, eu repito aqui, no primeiro jogo eu tinha falado do Caio Viseu e Dedo como os jogadores que mais se destacaram. Nesse jogo de hoje, acho que foi o Dedo, isolado, assim, Dedo. Porque
o dedo, tudo bem, teve uma bola ali que no meio campo ele dominou, teve lembrando assim, tem um passe que eu acho que ele errou e uma bola que ele perdeu, mas no geral, a classe que ele joga, o domínio de bola dele, eu tô falando aqui dele, mas não é porque ele falou de mim lá no, lá na série do América, não. É porque realmente o dedo já chama atenção desde o Fut 7. E aí nós, torcedores, já falávamos dele sempre, comentando tudo mais. O pessoal do DNA também comentava dele. E que dedo tinha que ir e tudo mais. Levar, o pessoal do Fut 7 levou pro, acho que foi o Sandro, né? Levou pro Sub-20 do América. E o Marcos Dantas viu qualidade. E você vê que ele. Eu não lembro do dedo jogando mal ou alguma coisa assim, ou então, hoje é o dedo. Assim, tudo bem, o Carioca Sub-20 não passaram todos os jogos, mas ele tem um domínio de bola, uma consciência, uma visão de jogo que se colocar mais algum jogador ali de repente do lado dele com, como é que se diz, mais experiência, ele possa render até mais, entende? Então realmente o dedo para mim foi o nome do jogo. Até porque o Lipe jogou mais no primeiro jogo, nesse segundo jogo parece que não. Ele até foi falado também no início do jogo pelo Sport TV, citado, então apareceu bem no primeiro jogo, mas nesse segundo acredito que a defesa do Santos também é alta, também robusta, conseguiu anular bem o Rondoniense, né? Mérito total pro Santos o trabalho que eles têm, tanto físico quanto tático, né, de pressão e, né, não tenho muito mais o que falar do Santos. A gente já esperava jogo duro, né, e eu até acho, eu não vou dizer positivo, né, parece que eu estou querendo tirar leite de pedra, mas o time no primeiro tempo soube segurar e no segundo entrou um que desequilibrou, né? Soube segurar, soube sorte também, né? O pênalti na trave. Sorte é um fator de jogo, não é mesmo? Ou não? Vocês comentem aí, por favor, né? Que é pra gente conversar. Eu acho que aqui, né, não sou eu comentando do jogo, mas o que eu vi, o que eu achei, né? O que eu até conversei durante o jogo com as pessoas, né? E a minha proposta aqui é falar, né, do América e falar dos jogadores do América. E não havendo concordância com o que eu falei, comenta aí que a gente conversa. E essa é a proposta e esse é o ganho que a gente tem aqui também, não é mesmo? Bom, o próximo jogo é domingo contra. Eu devia ter anotado aqui. Operário. O Operário, não vou lembrar agora se é do Mato Grosso. Mas o Operário que hoje também perdeu seu jogo, né? O Operário já tinha perdido para o Santos, se não me engano, de 1-0, e hoje também perdeu para o Ferroviária. Os dois já estão classificados. Como a gente aqui está querendo olhar os jogos, eu estou querendo olhar os jogadores do América, assistirei tranquilamente, né? Procurando até, quem sabe, ver a vitória desses garotos, né? De repente é a hora que eles demonstram também. Todo jogo da Copinha para eles é muito importante, porque sempre vai ter alguém olhando para valorizar aquilo tudo. Eu não gostaria que nenhum deles fosse negociado. Espero vê-los todos nos times, tanto sub-20 ainda quanto profissional, que é a nossa base. Tá certo? Então domingo a gente volta aqui com mais comentários e vamos conversar. Saudações infernais.